Muito obrigado pela sua comunicação, que vai certamente enriquecer muito a discussão que se vai seguir. Depois de ouvirmos a doutora Teresa Ribeira, que é a administradora executiva da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Temos a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada. Começo por dar os bons dias a todos e naturalmente agradecer o convite que me foi feito. Não tenham grandes expectativas relativamente ao meu contributo, que será seguramente modesto, mas serei uma participante atenta neste colóquio, na medida em que considero que a temática aqui tratada é da maior importância e pode ter sobretudo na circunstância geopolítica que hoje vivemos, particular impacto ao nível da economia. Eu gostaria, não serei tão estruturada, e peço desculpa por isso, como foi o meu colega do ISEX, tentará lançar algumas pistas para que possamos ter aqui um debate interessante, e começaria eventualmente por uma reflexão preliminar que, sendo simultaneamente uma constatação muito básica, não deixa por isso de ter a força e a substância que muitas vezes as aproximações mais básicas têm. E para dizer o seguinte, a língua tem sido, através dos tempos, não apenas criadora, e aqui seguramente que teríamos toda uma outra discussão, que não é hoje para aqui chamada, e veículo de transmissão, de conhecimento, de comunicação entre os povos, mas também, e é aqui que me parece que deve ser sublinhado para efeitos depois da nossa discussão mais à frente, um instrumento importantíssimo de penetração e dominação política, económica, das grandes potências internacionais. Eu gostaria de trazer aqui a inesquecível frase do Churchill, quando ele dizia que o poder de controlar a língua é muito mais vantajoso do que a conquista de países ou de províncias, na medida em que os impérios do futuro serão os impérios do espírito. E esta é seguramente uma frase que nos faz pensar, e seguramente uma síntese extraordinária das potencialidades da língua, sobretudo numa sociedade em que a globalização, a difusão das redes de comunicação eletrónica, o aproveitamento deles, etc., fez dos conteúdos e destes produtos que circulam nessas mesmas redes algo de tão apetecível, sobretudo para as gerações mais novas, que serão aquelas, do ponto de vista das estratégias económicas, as mais reprodutivas e aquelas em que importa seguramente pensar. Quando Churchill proferiu esta frase, estava ciente de que o rei aqui referido pelo Sr. Secretário-Geral da Casa da América Latina, eu não conheço o estudo, julgo que ele será, porventura, hoje aqui também abordado. Havia algumas referências esparsas na imprensa acerca daquilo que é o valor económico da língua, cerca de 17% do PIB em Portugal. Bom, e, portanto, é um número interessante e acho que merece fazermos pensar, e seguramente a apresentação do professor Luís Reto ou lançar-nos a alguns reptos que merecerão ser discutidos. Nós, na agência, não dispomos de informação específica acerca do peso económico da língua e, por isso, temos tanto interesse em conhecer o estudo do ISCTE, pelo que os dados que eu vou brevemente, muito sucintamente indicar, respeitam genericamente às indústrias criativas. Muitas delas repousam claramente na língua portuguesa, não exclusivamente, como no caso da arquitetura ou no caso do turismo, mas podem também ter sobre a língua um efeito de arrastamento que foi, aliás, focado pelo meu colega do ISEX.
portanto, não sendo diretamente relacionadas com a língua, podem ter sobre o valor económico da língua um valor acrescido por força desse poder de arrastamento. E eu diria que a evolução das exportações de artigos culturais nos últimos anos ilustra o esforço que tem sido feito em matéria de internacionalização da cultura nacional. De qualquer maneira, não gostaria de dar aqui uma ideia que eu não compartilho e, portanto, teria muita dificuldade em fazê-lo, de que temos feito o suficiente. Não temos de maneira nenhuma. Ao contrário, julgo que há imensas vulnerabilidades de natureza institucional que não têm permitido, algumas de natureza institucional, temos também de natureza empresarial, porque aquilo que temos é, na área da cultura, um tecido industrial extraordinariamente atomizado, o que obviamente não ajuda a ganhar músculo financeiro, a ganhar capacidade exportadora, e, portanto, isso é seguramente um problema. É um problema na área do audiovisual, por exemplo, que é uma área que eu conheço, ou que conheci relativamente bem no passado. Sei que também hoje à tarde teremos aqui o presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual e terá-nos-á seguramente alguns dados interessantes sobre isso. Mas, portanto, esse tem sido um problema com que se defronta o PROTRA. Estes têm sido alguns dos problemas com que se defronta uma política ativa na área da internacionalização das indústrias culturais. Quer, por um lado, as vulnerabilidades de natureza institucional, enfim, que todos nós conhecemos e não é a mim que me cabe aqui apontá-las, e, por outro lado, também esta excessiva atomização do tecido empresarial. E, portanto, é preciso fazer um esforço de agregação. As empresas aí têm, as associações empresariais têm um papel a desempenhar, a ICEP seguramente que tem também um papel a desempenhar, temos feito na medida das nossas possibilidades, e, portanto, acho que precisamos de dar aqui um impulso significativo para a superação destas fragilidades de natureza ao nível da capacidade exportadora. Mas eu diria, apesar de tudo isto, apesar deste olhar um bocadinho desencantado sobre as nossas dificuldades, entre 2005 e 2010 o aumento foi cerca de 14%, o que, apesar de tudo, da exportação de bens culturais, o que, apesar de tudo, é animador, não sendo extraordinário, é, apesar de tudo, animador. Os países de língua, um outro aspecto importante que eu acho que vale a pena apontar aqui, porque ele tem tido alguma importância na expansão da língua, é seguramente os mercados de vizinhança, espanhol e português, aqui na América Latina, enfim, na Europa e na América Latina, entre Portugal e Espanha, e entre o Brasil e os seus vizinhos da América Latina. E isso é interessante porque são relações que normalmente potenciam o valor económico da língua e que também merecem ser olhados como uma pista a explorar para reforçar o valor da língua e o valor das indústrias associadas, e que é interessante para ambos os países, é interessante para a Espanha, é interessante para Portugal. Portanto, há aqui algum trabalho conjunto que pode e deve ser feito. Os livros são, obviamente, o produto mais comercializado, e correspondem nos últimos anos a cerca de 50% daquilo que é exportado em matéria de indústrias criativas, mas também impressos, fotografias, gravuras, estampas, jornais, enfim, outras publicações periódicas fazem parte deste universo de produtos afins dos livros, das publicações periódicas e não periódicas, e que têm tido ou que têm registado algum aumento em termos de exportação. Ao nível dos serviços, e no que respeita à rubrica Serviços de Natureza Pessoal, Cultural e Recreativa, também temos registado algum crescimento em termos exportadores,
qualquer coisa como entre 2008 e 2009, 11%, enfim, o que é animador, sendo certo que partimos sempre de patamares baixos, portanto, não embandeiremos excessivamente em arco, porque são números sempre modestos. O que corresponde, o que significa que passamos de cerca de 665 milhões de euros em 2005 para 224 milhões de euros em 2009, com uma taxa média anual da ordem dos 8,5%. A ICEP, como há pouco referi, está empenhadíssima em desenvolver um esforço para ajudar as empresas neste domínio. Temos um conjunto de serviços alargado para oferecer, sobretudo às pequenas e médias empresas que queiram, enfim, entrar e iniciar a sua aventura exportadora, entrar nos mercados externos, e, portanto, nós estamos completamente disponíveis. Temos ao nível do CREN e, portanto, dos fundos comunitários, alguns apoios previstos. Este é um assunto que vale a pena olhar com algum cuidado, porque nós temos tido aqui uma fraquíssima adesão por parte das empresas, o que significa que, porventura, os critérios para efeito da apresentação de candidaturas podem ser muito dissuasores da atratividade deste tipo de candidaturas e, portanto, merecem alguma reflexão. É uma reflexão que tem que ser feita com as empresas, porque elas, melhor que ninguém, saberão identificar essas dificuldades e esses bloqueios. A excessiva atomização empresarial de que há pouco falava e que é efetivamente muito grave e que é muitíssimo complicada, porque se esse já é um problema que nós em Portugal enfrentamos no conjunto dos mercados externos para o conjunto dos setores portugueses, no que se refere às pequenas e médias empresas, no caso das empresas associadas às indústrias culturais, essa dificuldade é acrescida, porque normalmente não são sequer pequenas empresas, e são microempresas, muitas vezes as empresas individuais, etc. E, portanto, vale a pena também olhar para esse problema e ver como é que, em conjunto, poderemos tentar superar este tipo de fragilidades. Temos algumas preocupações de desenvolver algumas ações em mercados onde a história, por exemplo, marcou uma presença muito forte, que é o caso, por exemplo, da China ou do Japão, com um potencial económico fabuloso e com um forte interesse por Portugal por razões diversas. E, portanto, acho que aí vale a pena fazermos também um esforço de aproximação em termos culturais, porque efetivamente vale a pena aproveitar o tal efeito de arrastamento que pode ter depois ao nível das nossas possibilidades e potencialidades exportadoras. Mantemos a nossa aposta, naturalmente, no conjunto dos países de língua portuguesa, em Angola, Moçambique, etc., em que já temos alguma presença, e pretendemos aí que os nossos agentes económicos culturais deem também os seus primeiros passos em matéria de internacionalização. E, muito bem, julgo que este era o essencial da mensagem que eu aqui queria vos deixar, e agora entraremos seguramente na parte mais interessante, que é o debate, e eu passo de imediato a palavra ao Sr. Professor Adriano Moreira. Muito obrigada.